Irmãos, eu não admito palavras de derrota da boca de um crente que é filho do El Shaddai. Você sabe o que é El Shaddai? Deus todo. Vamos falar El Shaddai. O Deus todo poderoso. Diga: eu sirvo a El Shaddai, o Deus todo poderoso. Eu digo: eu faço parte do exército de Adonai. Adonai, Senhor. Amém? Está vendo porque o povo que não conhece perece? Porque o diabo vai chegar para você e vai falar assim: o El Shaddai Adonai não vai vencer nessa guerra. E você vai abrir com a boca dele e vai dizer assim: o El Shaddai, o Adonai vai acabar com você, porque ele é o Todo-Poderoso, Senhor da minha vida. Por isso que a gente tem que aprender, gente. Bíblia é ensino. E Bíblia é ensino. É por isso que o diabo ri de sua cara às vezes e ri da minha. Porque a gente não estuda a palavra de Deus como deve ser estudada, como deve ser lida e aprendida. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha boca, a palavra da minha boca liberada, vai tirar a minha bandeira de vitória que está na mão do diabo. O Senhor tirará a minha bandeira de vitória das mãos do inimigo. O culto de hoje à noite é baseado nessa palavra. O Senhor, e não foi eu que criei essa palavra. Eu estava na minha casa, me prostrei para orar e disse: Deus, hoje eu quero uma palavra. Hoje eu quero algo que venha do teu trono para a minha vida e para o meu povo que está ouvindo a palavra. E sabe o que o Senhor me diz? O Senhor disse assim para mim: o Senhor tirará a minha bandeira das mãos do inimigo. E eu fiquei assim: Jesus, o que é isso? O Senhor tirará a minha bandeira. E fui estudar o que era bandeira. E fui estudar para que servem as bandeiras. Quais eram os versículos da Bíblia que me davam respaldo para essa palavra. E eu fiquei de boca aberta de ver o quanto Deus tem de bandeiras, de vitórias nossas, que foram dadas a mim, que foram dadas a você. E diante da sua guerra e da sua batalha, você entregou nas mãos do inimigo, por causa de uma palavra liberada pela sua boca. O que significa uma bandeira? A bandeira é definida classicamente como sendo o símbolo visual representativo de um estado soberano ou país, município, província, bairro, organização, sociedade, clã, coroa, reino, ou seja, toda e qualquer entidade constituída. Diga: eu sou uma entidade, um ser humano, um filho de Deus, constituído para a glória de Deus. Então existe uma bandeira que representa você na terra. Talvez no mundo do espírito, você no mundo físico, eu não estou vendo a minha bandeira aqui. Mas existe uma bandeira que me representa no reino do espírito. E eu sou reconhecida no reino do espírito pela minha bandeira. Agora a minha pergunta nessa noite: como está a sua bandeira? Mediante a posição da sua bandeira, é que o mundo espiritual vai te reconhecer. A bandeira, ela representa o caráter social de um país. Ela representa o seu caráter. Ela representa a sua maneira de ser. E toda e qualquer entidade constituída, quer seja uma nação, seu povo, ou mesmo uma família tradicional, desde que reconhecida por outras entidades ou tradição, elas são reconhecidas por uma bandeira. A bandeira aqui hoje representa o estandarte, é o que nós iremos ministrar hoje. O estandarte que simboliza a área de sua vida, ou a sua própria vida, família, que muitas vezes foi roubada
pelo inimigo. Muitas vezes as nossas bandeiras são roubadas. E nós perdemos guerras, perdemos batalhas, entregamos a nossa força na mão do inimigo. E muitas vezes, essa força, essa guerra que enfrentamos, é porque entregamos as nossas bandeiras por palavras liberadas, por palavras proferidas da nossa boca. E Deus nos dará poder para reavermos nessa noite de hoje aquilo que por direito é nosso. E foi colocada nas mãos do inimigo através das nossas próprias confissões. Porque o que nós ouvimos ontem foi uma confissão de derrota. Sim ou não? Uma confissão de derrota. Irmãos, e sabe quando nós proferimos essas confissões de derrotas? Geralmente, quando estamos decepcionados, quando estamos feridos, quando estamos angustiados com uma determinada situação, a nossa tendência é nos prostrarmos. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei das vezes, das batalhas que eu já passei, das angústias que eu já vivi. E quantas vezes eu só sabia chorar, porque não tinha palavras, ainda que lágrimas não viessem, mas o meu espírito estava chorando, por conta de situações que eu vivi, que eu experimentei, que eu pisei, em territórios que eu pisei, que muitas vezes eu fui, às vezes atacada por uma seta maligna, porque o prazer do diabo, queridos, é que você seja atacado, e seja a seta que ele manda, você recebe essa seta, e muitas vezes nós recebemos essas setas porque nós não estamos na posição que o Senhor mandou a gente estar. Muitas vezes você está numa jornada, numa caminhada, e recebe uma seta, e naquele momento você não estava preparado de forma nenhuma, não existia nenhum escudo à sua volta, não existia nenhuma blindagem do Espírito à sua volta, e você foi ferido por uma seta que veio das trevas. Nós precisamos vigiar. Na nossa jornada, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós precisamos vigiar. Acordar vigiando, passar o dia vigiando e dormir vigiando. Porque enquanto você não vigia, Satanás está vigiando você. Porque a Bíblia diz para a gente tão claro, que quando, lá no livro de Jó, os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, ele pergunta: Satanás, de onde tu vens? E ele responde: eu estou vindo de rodear e passear pela terra. Eu quero chamar sua atenção em nome de Jesus. Enquanto Satanás passeia e rodeia pela terra, ele não está brincando, ele está olhando para você. Ele está vigiando a nossa vida. Através dos seus demônios, através dos seus principados e potestades, ele está olhando e vendo qual é a área da sua vida aonde pode entrar e acabar com você, porque o prazer dele é fazer voltar para as trevas. O propósito do inimigo é fazer você voltar para as trevas. Por isso que nesse dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as nossas bandeiras, que muitas vezes têm sido entregue ao inimigo por palavras proferidas, por confissões feitas. Cuidado com aquilo que nós falamos, cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque a palavra de ordem é: pode passar o que vier, pode vir o que vier, podemos viver o que vier. Há uma promessa, haverá diferença para aquele que serve e para aquele que não serve. Haverá diferença para os filhos de Deus. Há uma promessa, há histórias na Bíblia que me provam isso. A Bíblia diz que quando Abraão saiu junto com Ló, e houve briga e contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí não tinha condições dos dois viverem juntos.
A Bíblia diz então que Abraão decidiu: Ló, escolhe a terra que você quiser. E a Bíblia diz que Ló, com seu olhão, foi lá e escolheu as melhores campinas verdejantes do Jordão. E a Bíblia diz que Abraão ficou com as pedras, com a terra de pedregulho. E lá o Senhor o fez prosperar. A Bíblia diz que Isaac foi para a terra da fome, para a terra de Gerar. O Senhor falou: não, Isaac, não sai daqui não, fica aqui. Isaac já estava programando para sair. Deus falou: não saia da terra, planta nesta terra, planta nesta terra. E a Bíblia diz que Isaac plantou naquela terra e colheu 100 por 1. Significa o quê? Uma semente e colheu 100. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor é Deus. E Ele pode todas as coisas em nossa vida. Em nome de Jesus. Então, o que temos confessado, aquilo que confessamos decidirá se entregamos ou tiramos das mãos do inimigo a bandeira da nossa vitória. Aquilo que falamos e confessamos decidirá isso. Você precisa compreender, precisa entender isso. Há uma palavra aqui, no Antigo Testamento, os inimigos do povo de Deus tentavam derrotar Israel e subjugar o seu povo. Os amalequitas, os filisteus, os amorreus, os jebuseus. Esses povos eram povos ferozes, briguentos, armados, e eles queriam destruir Israel, destruir o povo de Deus. Simboliza hoje a nossa vida e as nossas guerras ao nosso redor. Tudo conspira para a nossa queda. Se você observar hoje, nesse momento, a nação está vivendo uma situação que até a maneira de criar os nossos filhos, de decidir a criação que nós vivemos e aprendemos, até isso está querendo ser interferido pelo governo. Se você observar, as nossas crianças hoje estão sendo programadas lá dentro, para que quando nossos filhos forem para a escola, que seja ensinado para ele, que ele tem o direito de decidir o que ele é. Se ele é homem ou se é mulher. O professor, através das suas aulas, vai incutir na mente dos nossos filhos como que tem que ser. Eu li alguma coisa há poucos dias que eu fiquei aterrorizada. Há um trâmite aí que estão se fazendo, que os nossos filhos vão chegar na escola e não vai ter mais plaquinha de banheiro, nem masculino nem feminino. As nossas crianças vão poder entrar na escola e pode ir o menininho junto com a menininha para o banheiro e um ficar olhando para o outro para decidir qual sexo ele vai querer ter. Você pode admitir uma coisa dessa? Não. Eu tiro meu filho da escola e faço dentro de casa. Nós vamos ter esse direito para isso. Porque eu sou a favor da família. Pai e mãe. Homem e mulher. Adão e Eva. Você está entendendo, igreja? Aí tudo está conspirando para que a nossa vida caia num buraco. Que a família seja destruída. Mas nós precisamos nos levantar. Porque assim como nós estamos vivendo nesses dias de hoje. E é muito interessante. É muito interessante o que eu vou dizer aqui. É muito fácil as pessoas levantarem a bandeira do arco-íris quando não é dentro da sua casa. É ou não é? Tive agora contato com uma pessoa super para frente, cabeça boa, concordo, aceito, acho legal as pessoas escolherem o que querem. Irmãos, a batata quente veio cair dentro da casa dela. E ela quase morre.
Aí eu perguntei assim, é muito fácil você carregar uma bandeira quando a batata não está na sua mão. É ou não é, igreja? Por isso que nós temos que abraçar essa causa e dizer, Jesus, guarda as nossas casas. Jesus, guarda os meus filhos, guarda as bandeiras que tu me entregou, que são as bandeiras dos meus filhos. Guarda, Senhor, a instituição família da minha casa, guarda os ouvidos, guarda a mente, porque, meu Deus, as crianças estão jogadas aí, irmãos, e você não tem controle sobre a internet, sobre a vida dos seus filhos. Você não tem controle. Infelizmente, vai ter hora que você vai ter que chegar no seu quarto e falar assim, o que você está vendo aqui? É ou não é? Vai chegar a hora que você vai ter que tomar uma posição. Vai chegar uma hora que você vai ter que pegar seus filhos de surpresa para ver quem é quem. Porque o mundo está podre. A situação está terrível. Internet perdeu o controle. O 3G está aí. Enquanto você está com seu filho aqui, você está vendo, mas depois o 3G está solto. É na banca, é na praça, no banco da praça, é na rua, é no inglês onde seu filho está, é no recreio da escola. Você não sabe o que eles estão fazendo. E você precisa pôr a mão e dizer, peraí, eu tenho que saber para onde meu filho vai, com quem meu filho está. Ah, mas é num lugar, eu não me preocupo não. Olha, meu filho é cabeça. Olha, meu filho, nada de filho cabeça. Você é mãe e os erros do seu filho, você é pai e mãe. E os erros do seu filho amanhã contribuem na sua falta de proteção hoje. Eu vou em cima do poço, vou lá, tenho que ver. E quando não sou eu, tenho uns irmãos mais velhos que vão em cima. Pregar a palavra de Deus dentro de casa. Ensinar. Deus são meus filhos. E eu não aceito, Senhor. Eles são teus. Foram gerados para a tua glória. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes também, os nossos pecados passados, que não foram quebrados, que não foram confessados diante do Senhor. Olha aí a maldição vindo sobre os nossos filhos depois. Aí você vê um menino terrível, um menino que não é liberto, uma criança que não busca. Uma criança que não tem caminho com Deus, uma criança dispersa de tudo, põe a mão na cabeça e diz, Satanás, tu não tem autoridade sobre a vida do meu filho. Tu não tem autoridade sobre a vida da minha filha. Você não sabe o que aconteceu no passado na vida do seu esposo, porque você conheceu ele de um tempo para cá, mas você não sabe se ele teve relacionamento com outros homens, você não sabe. É ou não é, gente? Põe a mão na cabeça dos seus filhos e expulsa tudo que vier na sua mente. Que eles não vejam. Quantas vezes meu filho tem... Vai fazer 30, é, filho? 29, né, filho? 29. 29 anos. Quantas vezes, ainda hoje... Agora eu não sei, Lara, se Jesus mandasse, eu vou ter que entrar na tua casa de madrugada para ir lá pôr a mão. Aí eu boto na cabeça dos dois. Quantas vezes Deus manda eu sair do meu quarto? Às vezes eu não ponho a mão na cabeça, eu fico na porta do quarto dele na madrugada. Jesus, estende tuas mãos. Jesus, o teu sangue tem poder. Jesus, ele é teu. Jesus, ele foi criado para louvor da tua glória. Jesus, ele é teu. Minha filha está em São Paulo, casada. Mas todos os dias eu bombardeio a casa dela de oração. Ela é tua, Pai. O Espírito Santo a criou e a formou. No ventre meu, Senhor, ela foi gerada. E foi gerada para a tua glória. Glorem. Glorem. Que eu tenho que estar clamando 24 horas, porque o tempo deles foi um, o tempo dela é outro, totalmente diferente. O tempo dela é internet pesada. E eu tenho que estar no controle. Epa, peraí. Se não mudar, eu vou arrancar da mão o celular e vou proibir de ver celular durante um ano. E quando eu falo, eu prometo. Queridos, nossos filhos precisam ser alcançados pela nossa vida, em nome do Senhor. Amém? Preciso falar sobre isso. Então eu estava falando sobre os inimigos. E a Bíblia diz que os exércitos eram numerosos que guerreavam contra Israel. E temidos pelo seu poder bélico, pelas táticas de guerra utilizadas por seus comandantes. E em muitas desses exércitos, em suas fileiras, eles avançavam para guerrear com o povo de Deus, com centenas de bandeiras levantadas. Olha o que diz aqui um versículo da Bíblia. Só escute o que vou dizer.
vindo o inimigo com uma corrente de águas. Porque diz que quando as bandeiras eram balançadas, parecia o barulho de águas. Imagine essas bandeiras vindo em direção ao povo de Deus, ao exército de Deus. Então, Isaías diz isso. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra eles a sua bandeira. Você entendeu, igreja amada? Escute aqui, o que Deus está falando com a gente? Deus está falando conosco que a bandeira do Senhor virá contra tudo aquilo que se levantar contra nós. Não importa as bandeiras inimigas que virão, com barulho como o som de muitas águas, os cavalos, os exércitos vindo contra nós, para nos ofender, para nos ferir, o Senhor arvorará a sua bandeira pela sua noiva, pela sua igreja, que está ligada a Ele. E a minha grande preocupação nesses dias é que você, igreja, esteja ligada ao Senhor. A nossa guerra hoje, irmãos, a nossa luta hoje dentro do tabernáculo é que você seja transformado. Porque, queridos, o que nós estamos encontrando por aí é um grupo de pessoas que estão caminhando apenas no oba-oba do Evangelho. Evangelho não é oba-oba. Evangelho é verdade. Evangelho é vida. Evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas. Irmãos, o que nós pregamos nesse altar é a verdade da palavra de Deus. É por isso que o inimigo luta tanto para os novos convertidos não chegarem. E quando os novos convertidos chegam, ele luta para tirar daqui de dentro. Observa. Frieza, desânimo. Um que chega e fala uma coisinha. Um que chega e que fala uma coisinha. Uma desgraça que acontece, a pessoa fica olhando, eu não vou ser crente mais não. Queridos, nós estamos no meio do caminho. Estamos lutando pela volta de Jesus. E a minha luta é fazer com que você entre no céu. E que você que tem um chamado, você que tem um chamado de Deus, se coloque na posição. Essa é a minha guerra. É você que tem um chamado, Deus te chamou. E escuta aqui, quem é que tem um chamado aqui? Quem é que tem um chamado aqui? Todos nós. Porque a Bíblia diz, ide e pregai o evangelho, ide. A Bíblia diz, pastora Noelma, vai e prega o evangelho. Pastora Suzy, vai lá e prega o evangelho. Não, ide todos e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aqueles que crerem no meu nome falarão novas línguas. Em meu nome curarão enfermos. Em meu nome expulsarão demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Marcos capítulo 15, 16, 17. Nós precisamos aprender que há uma unção sobre nós. E que não é tempo da gente abandonar as nossas bandeiras. Que não é tempo da gente pegar a nossa vida, a nossa caminhada e falar assim, ó, vou parar por aqui. Não, Jesus te chamou. E te chamou lá no lugar onde você vive para fazer a diferença. Pastora, mas eu sou tão perseguido, eu sou tão perseguida. E daí, meu irmão, eu também sou. Nós vamos parar de ser perseguidos quando fizermos a nossa jornada aqui, quando cumprirmos o nosso papel aqui na terra. Agora, esse momento, meu irmão, de você chegar aqui, receber Jesus e cumprir o seu papel e entrar nos céus de glória, não é fácil, não. E é nesse momento que você tem que produzir 100 por 1. É nesse momento que você tem que produzir vidas, você tem que produzir pessoas, você tem que falar, você tem que dizer Jesus é a minha força e tem que usar a sua boca para proferir palavras de poder, palavras de unção. Não importa o que o marido falou, o que o filho falou, não importa o que a situação está dizendo ao seu respeito, não importa os seus 4 olhos no canto olhando, sem saber o que vai acontecer. Jesus está contigo e acabou.
Senhor está comigo e acabou, eu estou com Ele, eu vou para frente, eu vou vencer, o Senhor é comigo, a vitória é minha, o sangue de Jesus tem poder, eu vou vencer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que nós temos confessado nesses dias? O que você tem confessado? Aquilo que confessamos decidirá se entregamos ou tiramos das mãos do inimigo a nossa bandeira da vitória. Marcos 11, 23 diz assim, Jesus faz essa tremenda declaração. E é a Bíblia que nos ensina, pela minha maneira de falar, eu vou alcançar o meu êxito ou não. A minha bandeira, eu vou arrancar da mão do diabo por aquilo que eu falo. Tanta gente colocando as suas bandeiras na mão de Satanás. Quantas pessoas? Muita gente assim. Muita gente nos últimos dias. Começa firme na igreja, daqui a pouco trambeia, cai no mundo, faz tudo que o diabo gosta, aí volta aos frangalhos para cá. Porque uma coisa é você hoje, uma coisa é você ser leigo até hoje. Até hoje você não sabia de nada. A partir de hoje, meu irmão, você já sabe da verdade. Amém? Amém. A responsabilidade sobre os seus ombros pesará agora. É muito sério. Enquanto tu não sabe de nada, era bom até ali. Porque a Bíblia diz que Deus não conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que o véu é tirado, meu filho, que você começa a entender que é Deus, recebeu Jesus, experimentou da água da vida, acabou, meu irmão. Agora a responsabilidade está sobre os seus ombros. Se nós não conhecemos as coisas de Deus, nós vamos morrer. É por isso que eu estou batendo em cima. É o ano do favor, da restituição. E eu queria até que acrescentasse aqui, e do conhecimento. Porque esse ano a gente vai conhecer Deus. Esse ano é o ano do conhecimento, porque eu ouvi, depois que eu planejei isso aqui, depois de um mês, eu escutei o ano do conhecimento lá dentro, assim. Falei, agora eu entendi o que Deus quer. Porque Deus quer fazer você entender. Deus quer fazer você crescer, sair dessa vidinha que tu vive de briga, de contendinha, de picuinha. Fulano não gosta de mim, eu não dou naquele lugar, ninguém concorda comigo, eu não gosto, a vida está assim, está difícil, e tua boca proferindo tudo que o diabo está recebendo para ficar com a tua bandeira de vitória na mão. Mas nessa noite Jesus abre a tampa da tua cabeça e começa a ministrar sobre o teu espírito, em o nome de Jesus, para você entender que a sua bandeira tem que ser arrancada da mão do inimigo. A sua bandeira tem que ser arrancada da mão do inimigo. Chega! Pelo amor de Deus, não deixa Deus tocar num filho que acha que mãe é algo precioso, né? Não deixa Deus tocar na vida de um filho para você se alertar. Olha para essa mãe que está do seu lado e abre o olhão bem grande para ela aí. Só basta isso. E quem não é mãe, aprende. Está entendendo, igreja? Não deixa Deus tocar no casamento. Não deixa Deus tocar no teu casamento para você abrir seus olhos espirituais e guerrear pelo seu casamento. Muitas vezes a gente tem que perdê-lo para chorar meses e restituir de volta o casamento. Porque eu brinquei, porque eu fiz besteira. Porque no meu casamento só eu era certa. Eu achava que só eu era certa. Você achava, homem, que só você era certo. Ninguém erra sozinho. No casamento erra os dois. E muitas vezes nós entregamos a bandeira da nossa caminhada, da nossa jornada ao diabo. Porque ficamos no mundo do achismo que só eu estou certa. E meu esposo está errado ou minha esposa está errada. Somos os dois errados. E precisamos mudar. Teu esposo aprontou porque você foi culpada. E tua esposa aprontou porque você foi culpado. Porque houve brecha. Porque houve
coisas ali que precisavam ser consertadas. Mas é porque a senhora não sabe, é porque a senhora não sabe. Eu sei de tudo, sou casada há 29 anos. E sei do que eu estou falando. Sei dos erros que cometi. Tupetuda, achava que eu era certa, todo mundo me via muito corretinha, muito certinha, e aquelas bolas do diabo no ouvido da gente, né? Porque tem tanta bola, bola da família, bola dos amigos, bola das amigas. Você não merece isso não, menina bonita, toca o teu barco para frente, vai em frente. Você vai achar outro marido ligeirinho. Você não precisa desse homem lhe maltratando, não. E aí a gente ouve, é mesmo. Tá vendo? Eu sou a cocada. Cocada nada, insuportável. Foi preciso ouvir dos meus filhos, preciso ouvir da minha filha. Foi preciso fazer uma viagem de férias. E minha filha comigo e dizia assim, mãe, sou casada. E vou te contar um negócio, tu é chata. Foi preciso ouvir minha filha falar. Você é chata, mãe. Você, quando quer uma coisa, é insuportável. Não tem homem que suporte. Eu falei, é mesmo, é? Vai falar para outro, para mim não. Depois a ficha caiu. E vou caminhando na estrada da vida, tentando me consertar. Sabendo que muitas coisas do meu casamento poderiam ter sido melhor se eu tivesse sido menos chata, menos ranzinza, menos conversadeira. Porque eu vou dizer para você, mulherzinha que está aqui hoje, chatinha, ranzinza, insuportável como eu era. A dor de ver seu marido no braço de outra mulher não é fácil, não. É ou não é quem já passou por isso? Ninguém passou, só eu sozinha? Bombadinhas, lindas, gostei, hein? Eu passei sozinha? Vocês não sabem, amadas, o que é viver na batalha de uma traição. Mas Jesus está aqui para nos ensinar o caminho que devemos andar. Amém, igreja amada? A Bíblia diz em Marcos 11, 23, Jesus nos ensina a fazer certas declarações que nos darão a bandeira da vitória. Olha aqui, em verdade, Marcos 11, 23. Em verdade, eu vos digo, eu lhes asseguro, que se alguém a este monte, ele está dizendo os nossos problemas, aos nossos problemas, a este monte, levante-se e se atire e não baixar a bandeira, e não em seu, mas crer que aquilo que você está confessando, dizendo, assim lhe será feito. Isso é para você, igreja. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Isso é para você. Eu creio. Então eu vou levantar minha bandeira e vou dizer, epa, peraí. Monte, estou mandando você sair da minha frente. Estou mandando você tirar a tua mão da minha casa, Satanás. Estou te ordenando problema. Lembra do seu problema aí. Lembra da sua guerra aí agora. Põe o dedinho para cima. E no mundo espiritual diga para o diabo, solte a minha bandeira em nome de Jesus. Solte a minha bandeira em nome de Jesus. Solte meu filho, solte meu esposo, solte minha esposa. Solte em nome de Jesus. Aquilo que você disser e não duvidar. Aí, gente, o não duvidar, meu irmão, significa algo muito sério. É você fazer essa oração aqui agora. Chegar ali na porta, notícia terrível. WhatsApp. Estou vendo teu marido aqui no bar, com a loura bem linda. E aí, tu está sabendo? Eu estou, mas se Jesus está comigo, vai dar tudo certo. Montanha, eu te digo, saia da minha casa, do meu caminho, em o nome de Jesus. E ainda mais, vou ensinar. Chegou em casa, irmão, não é fácil não. Tomado, vai tomar o banho, deita na cama, se tremendo, cheio de demônio. E tu lá olhando, Jesus,
coloca a tua mão na vitória. Me dá estômago de sapo. Me dá vitória. Põe a tua mão sobre mim. Guarda a minha casa. Guarda meu território. Expulsa o principado da pomba-gira de dentro da minha casa. Levanta a tua bandeira aqui dentro, porque sou tua serva. E porque quarta-feira eu tinha que pregar. E porque quarta-feira eu tinha que subir nesse altar perfeita. Ainda tinha que olhar de gente falsa, de gente ruim que não gostava de mim, sentado nos bancos da igreja levantando a mão contra mim. Olhos de inveja, de amigos, são todo um conjunto, irmão. Amigos que estavam sentados desejando a minha desgraça para ficar no meu lugar. Contudo, a boa mão do Senhor está sobre mim. Eu estou viva, casada, feliz e pastora de uma igreja abençoada. Para a glória de Deus.